Bom dia, amados, graça e paz. Tudo bem? Tenham amigos. Tudo bem com vocês, queridos? Há uma doce presença nesse lugar. Feche seus olhos. Pai, nós sabemos que Tu estás aqui. Há uma doce presença entre nós. E ela vem carregada de graça, de amor, de misericórdia, de bondade. Que essa presença toque os nossos corações nesta manhã. Que nós sejamos totalmente preenchidos por esta presença. Que a Tua palavra encontre um solo fértil em nosso coração. Que nada do que nós ouvimos aqui nesta manhã se perca, mas que possa produzir bons frutos, frutos eternos. Que Teu Espírito Santo se manifeste entre nós, com graça, com poder, com cura, com liberdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bom estarmos aqui nesta manhã. E eu creio que o Senhor tem coisas lindas para nós. E Ele está sempre pronto, com suas mãos estendidas, para entregar tudo que nós precisamos, porque tudo vem dEle. Amém? Eu queria começar nesta manhã. Nós vamos continuar no livro de Atos. Nós temos ministrado sobre as verdades do livro de Atos. E hoje eu quero continuar nesta ministração aqui. Filho, você sabe que a mãe, de vez em quando, né? Você sabe. Então, pode deixar mais baixinho. Obrigada, viu? Eu queria começar esse tempo aqui fazendo uma pergunta. Você já esteve numa estrada, indo para algum lugar, e aí você descobriu que estava na estrada errada? E precisou fazer um retorno? Eu quero perguntar aí, você vai compartilhar com a pessoa do seu lado. Como você se sentiu quando você descobriu que estava na estrada errada? Agora você compartilha quando você achou o retorno. Como que você se sentiu? Ufa! A gente ama essa plaquinha, não ama? Quando você tem uma flechinha ainda, né? Você fala, obrigado, Senhor, por esse retorno. E quando você está na estrada e aí você acha o nome do lugar que você está indo, você fala, estou no lugar certo, é aí que eu quero ir. Não é um alívio, não é uma alegria quando a gente descobre que está no lugar certo, no caminho certo, que você vê o nome da cidade ou do lugar que você está indo? Agora eu vou fazer uma observação aqui em favor dos homens. Depois vocês me ajudem aí, me dá uma graninha, brincadeira. Mulheres, quando seus maridos se perderem, muita calma. Eles sempre sabem. Eles sempre sabem. Gente, eu vou falar para vocês. Eu me considero uma pessoa chata. Mas no volante, quando a gente está no volante e alguém fica assim, mas você errou. Mas você precisa perguntar. Você olhou? Você olhou direito o Waze? Gente, não ajuda. Então, vou fazer essa observação santa. Você vire para o seu esposo e fala assim, eu posso te ajudar, meu amado? Se ele disser não, então... Eles têm um senso de direção, gente, sensacional. Você acha que eles estão perdidos, mas eles vão, entram, saem e eles acham. Ok, mulheres?
Então, os homens aí, a próxima vez que vocês se perderem e elas começarem a falar, lembra que a Narjara falou. Tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. E nós vamos falar um pouquinho de um homem que teve uma experiência um pouco parecida com essa. Que estava num caminho e ele descobriu que aquele caminho que ele estava não era o correto. Então, ele é convidado a mudar a direção e ir para outro caminho. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho hoje sobre a vida de Paulo. É um dos maiores nomes do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele, as cartas. Um grande homem de Deus. Vamos ler o texto? Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostre-lhe uma visão. Um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como a todo o povo de Israel, e eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Paulo se tornou cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo. Mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade, num grande cesto.
Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse, de fato, se tornado discípulo. É lindo isso, né, gente? Que coisa mais linda. Eu amo como Deus faz as coisas, como Ele faz coisas cinematográficas, muito melhores que Steven Spielberg. E é tão interessante que nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. Saulo é um nome judeu e Paulo um nome romano. Então, não houve uma troca espiritual de nome, né? Ele que começou a usar mais o nome de Paulo, porque o Senhor chamou para pregar os gentios. Mas Saulo era um homem muito religioso. Ele era um judeu muito religioso, muito desejoso de fazer as coisas para Deus. E ele achava que estava fazendo a coisa certa, porque ele estava achando que os seguidores de Jesus eram uma ameaça ao povo judeu. Então, ele começa a pedir cartas e autorização para perseguir os seguidores de Jesus. E ele achava naquele momento, estou fazendo algo para proteger o povo de Deus. Então, ele caminhava naquele dia, achando estar no caminho correto. Mas o que acontece é que Jesus aparece para ele. E eu quero dizer para você que Jesus sempre aparece. Jesus sempre aparece, não importa o quão errado nós estejamos. Ele sempre vai aparecer. E quando Jesus aparece, então a vida da pessoa é completamente transformada. E foi isso que aconteceu com Saulo. E eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje. Imagina que Saulo está ali indo matar cristãos, matar os seguidores, e aí ele tem uma experiência com Jesus. Só que aí Jesus diz assim, agora você vai procurar um homem chamado Ananias, e ele vai orar por você, e você vai enxergar de novo, porque aquela experiência trouxe cegueira a ele. E aí eu queria perguntar para você, imagina que você é Ananias hoje. E aí você descobre, no seu devocional, Deus diz assim, olha, acabei de converter um assassino de cristãos lá do Oriente Médio. E você vai lá orar por ele. Quem topava? Levanta a mão. Olha, gente, eu até queria pensar, alguém lá do Hamas, né, que eu iria. Eu quero pensar que eu iria, mas eu teria muito medo. E é tão interessante que vocês concordam comigo que Jesus podia fazer a obra completa? Fazer ele ficar cego, já curar ele ali mesmo, mas Jesus conta com Ananias. Jesus sempre vai querer usar pessoas para operar aquilo que ele quer fazer nesta terra. Deus sempre pode fazer a obra completa, mas ele sempre vai contar com Ananias. E aí, Saulo vai até ele, e ele ora, e ele é restaurado ali, escamas caem dos seus olhos, e ele é cheio do Espírito Santo. E aí ele fica uns anos buscando a Deus, indo nas sinagogas, para depois servir a Deus. É isso que acontece? O texto diz que logo, muito logo, ele começou a pregar. E a Bíblia diz que a pregação dele era poderosa. Então, você imagina que loucura isso, gente. Um homem que se converte, um assassino, um homem que matava os cristãos se converte. E logo ele começa a pregar a palavra. E aí, então, ele começou a pregar e todo mundo ficou feliz com a pregação dele. Os judeus ficaram felizes, os irmãos ficaram felizes e tudo começou a dar certo na vida dele. Foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia diz que ele começa a pregar e os judeus ficam malucos. Porque ele começa a pregar com tanta ousadia que deixa os judeus perplexos. Mas eles então começam a traçar planos para matar Paulo. Imagina isso, gente. Você acaba de se converter, feliz da vida. E aí eles começam a querer matar Paulo. Mas aí ele foge, então, para a sinagoga. Ele vai entre os discípulos de Jesus.
E aí ele chega lá, os irmãos abraçam ele, felizes por ele se converter. Foi isso? A Bíblia diz que eles estavam com medo. Você imagina, gente, se um assassino de qualquer uma dessas organizações se converte e vem para a nossa igreja. Você imagina, gente? Eu vou confessar para você, eu teria medo. Será que se converteu mesmo? Quem que está discipulando ele para a gente perguntar? E foi isso que aconteceu com Saulo. Eles duvidavam que ele realmente tivesse se convertido. Então eu quero dizer para você que muitas vezes a gente acha que ao se converter, ao conhecer Jesus, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Todo mundo vai ficar feliz com a nossa conversão, todo mundo vai, nossa, que bom. Às vezes não, às vezes nós vamos lidar com oposições, com dificuldades, quando nós nos convertemos, assim como Paulo. E aí eu queria perguntar para nós nesta manhã, nós já vivemos essa experiência que Paulo já experimentou? Que Paulo experimentou? Nós já vivemos isso? Nós já vivemos a experiência com Jesus? Nós já tivemos essa experiência de conversão? E aí eu queria ajudar a gente a ver aqui se nós já experimentamos isso. Então eu pus aqui, né, uma ordem mais ou menos. Eu não vou ler os textos, então quem quiser tirar foto, pode tirar, que aí depois você pode ler na sua casa. Eu só coloquei uma referência ao que nós vamos falar aqui, mas não vou ler os textos. Então, primeiro, Jesus nos chama das trevas para a luz. Então, imagina que Saulo está indo naquele caminho e ele achando que está na luz, mas ele estava nas trevas. E quantas vezes nós também estamos caminhando, achando que a nossa vida está uma bênção, está tudo certo. Mas então o Senhor nos chama. E chama como ele chamou a Saulo. Talvez não tão cinematográfico, mas ele nos chama. Você quer ver? Fala aí para a pessoa do seu lado, quem te chamou para vir à igreja? Ou quem te convidou para... Fala aí o nome da pessoa que te convidou para ir para a igreja. Ele nos chama, você foi chamado. Jesus chamou você. Eu quero te dizer, não foi essa pessoa que te chamou. Quem te chamou foi Jesus. Jesus chamou você das trevas para a luz. Mas depois, o que aconteceu na experiência de Saulo? Ele reconheceu que estava errado. Jesus diz o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Você acha que você está fazendo uma coisa boa, mas na verdade você não está. Você está contra mim. E nós também precisamos ter essa experiência de reconhecer que nós estávamos no caminho errado. É tão interessante que quando eu vim para Jesus, há 30 anos atrás, não parece, eu sei, obrigada. Há 30 anos atrás, eu vim para o Senhor, e eu vim, sabe por quê? Porque eu queria a salvação do meu pai. Meu pai era um alcoólatra, que fazia com que a nossa vida fosse péssima. Muitas brigas, discussões, de chamar a polícia, né, Nathalie? Minha irmã está aqui, não me deixa mentir. A gente tinha que chamar a polícia. Gente, um dia eu briguei com o policial. Porque o policial foi lá em casa, a gente ligou, ele veio. E aí eu falei, leva esse homem embora. Eu tinha 12 anos. Eu falei, leva esse homem embora, eu não aguento mais. Aí ele, calma. Então por que eu chamei? Não vai levar ele preso? Então eu achava que o problema da minha vida era meu pai. Não, meu pai precisa de Jesus. Meu pai precisa mudar, meu pai precisa... E aí, quando eu vim para a igreja e eu comecei a buscar a salvação do meu pai, eu tive essa experiência de Jesus me chamar. E aí, sabe o que eu descobri? Que eu também era errada. Que havia pecado em mim. E que eu precisava de Jesus tanto quanto o meu pai. Eu precisava reconhecer que eu estava no caminho errado. Que havia pecado no meu coração.
Eu precisei reconhecer que eu estava separada de Deus. Eu precisei reconhecer que havia ódio, ressentimento, maldade no meu coração. Eu precisei reconhecer esses pecados. Mas não somente reconhecer, o terceiro ponto fala que nós somos chamados ao arrependimento. Sabe, o arrependimento é a maior mensagem da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Pai está nos chamando ao arrependimento. Não existe vida cristã sem arrependimento. Em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar nos arrepender. Nós vamos precisar reconhecer que o Senhor tem um amor poderoso por nós, mas o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E que nós precisamos de Jesus para que nós realmente sejamos novamente conectados ao Senhor. Nós precisamos reconhecer e arrepender que existe egoísmo, orgulho, idolatria no nosso coração. E que nós precisamos não querer mais essas coisas para que Deus realmente possa se manifestar na nossa vida. E nós somos todo o tempo chamados ao arrependimento. E reconhecer e se arrepender é o primeiro passo, mas ele não para aí. O outro passo é nos convertermos. Porque o arrependimento, o maior sinal de arrependimento é a conversão, é a mudança de atitude. Então, você imagina que Saulo estava indo para Damasco, nesta direção, no caso dele era um caminho mesmo, literalmente. Mas então ele ouve, Jesus mostra para ele que ele estava errado, traz revelação de quem é Jesus para ele. Ele é despertado aquilo e ele se arrepende. E aí Ananias ora por ele, escamas caem dos seus olhos. Ele é realmente envolvido pela graça do Senhor. Mas aí ele tem uma atitude. Ele faz uma conversão. Eu não quero mais aquela vida. Eu não quero mais viver aquilo. Eu não quero mais ser um perseguidor, um assassino. E assim acontece conosco. Em algum momento da nossa vida cristã, nós vamos precisar mudar a direção. E não quero mais essa vida de egoísmo, de maldade, de orgulho, de idolatria. Eu não quero mais viver isso. E então agora, eu quero Jesus. E então eu começo agora a caminhar nessa nova vida em direção a Jesus, aquilo que Ele fez na cruz por mim. E isso se chama conversão. E todos nós precisamos passar por isso. E quando nós nos convertemos, nós também precisamos receber perdão. Porque o que acontece é que quando nós estávamos caminhando errado, nós fizemos muitas coisas erradas. E agora, para viver nesse novo caminho, nós precisamos ser libertos daquilo que nós fizemos de errado. E essa libertação vem através do perdão dos nossos pecados. Nós precisamos receber perdão. E não é pedir perdão, é receber perdão. Porque Jesus já fez isso na cruz por nós. E quando nós recebemos o perdão, nós começamos esse processo de transformação. Mas sabe qual o grande problema aqui desse tópico de receber perdão? É que nós podemos ter dois tipos de pensamentos. O primeiro, eu não sou tão ruim quanto Paulo. Não preciso de tanto perdão assim. Afinal de contas, eu não bebo, não mato, não roubo. E isso nos impede, muitas vezes, de receber o perdão de Deus. Porque a gente acha que não é tão horrível assim, que a gente não errou tanto assim. Mas existe um outro pensamento que também nos impede de recebermos o perdão de Deus. Eu fiz tanta coisa errada. O meu passado foi tão feio que não há perdão que possa resolver isso. E aí nós não conseguimos receber o perdão de Deus. Mas Paulo, imagina se Paulo pensasse assim: eu matei tanta gente, agora não tem perdão para mim. Mas não, Paulo recebeu o perdão de Deus. Ele creu nesse perdão e então isso o capacitou ao quê? A viver uma nova vida. E essa nova vida, ela vem através do crer em Jesus e na sua obra poderosa na cruz.
Como que eu experimento essa nova vida, Narjara? Crendo em Jesus, crendo que eu fui inclusa na sua morte, eu fui inclusa na sua ressurreição. E agora, por causa da obra perfeita de Jesus na cruz, eu posso viver uma nova vida. Então, Jesus é aquele que me dá esta oportunidade de viver essa nova vida. Eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus. Eu preciso crer que Ele é agora o Salvador, o Senhor da minha vida. Eu preciso recebê-lo como Senhor e como Salvador. E então, quando nós fazemos isso, nós recebemos um novo coração. E esse coração novo é preenchido, e todo vazio que nós sentimos vai embora. O amor de Deus nos envolve, e nós começamos agora a desfrutar da comunhão com Deus. Nós estávamos desconectados, mas agora, por causa da nova vida, nós podemos novamente ter comunhão com Deus. Então, essa nova vida, ela só acontece por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Nós somos limpos, nós somos purificados, nós somos libertos. E aí acontece uma coisa linda que aconteceu com Paulo também, nós nos batizamos. É quando nós reconhecemos publicamente nessa nova vida, nessa morte do nosso eu e dessa nova vida que Jesus tem para nós. E então, a próxima é que nós recebemos uma nova identidade. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então, Deus nos chama para sermos filhos, filhos amados. E aí, então, recebemos a herança que foi conquistada na cruz. Nós recebemos um lugar na mesa. Nós recebemos um anel, roupas novas, festa. Em Jesus, nós recebemos todas as bênçãos. Nós nos tornamos filhos abençoados. Nós não somos mais órfãos. Nós descobrimos que nós temos um pai. E foi tão interessante que quando eu cheguei nesse tópico aqui da minha conversão, eu descobri que muito mais do que restaurar o meu pai, Deus queria se tornar o meu pai. Eu descobri que eu tinha um pai perfeito, que não falhava, que não pisava na bola, que não me ofendia, que não me machucava. Eu descobri que eu tinha um pai que estava ali o tempo todo, que nunca me abandonou. Mesmo quando eu ainda estava no caminho errado, Ele estava comigo. Sabe, nós precisamos desfrutar destas verdades. Mas nós também recebemos um novo propósito. Nós descobrimos que Deus tem um plano para a nossa vida e que agora Ele deseja nos guiar e mostrar a sua vontade para nós. Essa nova vida tem um plano novo. E Deus tem um plano a nosso respeito, e o plano dele é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele nos dá dons e talentos, ele nos dá um propósito, um sentido para viver. Nós não tínhamos razão para viver, mas agora ele nos dá uma razão. E ele, mais do que isso, nos chama para viver em família e em corpo. Eu achei tão bonitinha, me emocionei aqui na sexta-feira, eu não lembro agora o nome dela, mas uma das meninas falou assim, Deus me deu uma família, Deus me deu uma casa, Deus me deu, ela foi falando, mas no final ela assim, e o mais importante, Ele me deu uma igreja. Ela considerou ter uma igreja mais importante que ter uma família. Nós precisamos voltar a ter alegria, a viver em família. A sermos igreja. Nós precisamos ser renovados nisso nessa manhã. Mas essa nova vida não pode ser vivida na nossa capacidade, na nossa força. Não, então agora essa nova vida com Jesus eu vou... Não, agora eu vou. Não funciona assim, porque a gente não consegue. Essa nova vida, ela só é capaz de ser vivida através de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso significa que agora o próprio Deus vem habitar em nós. Uau! Nós não estamos sozinhos. Ele é nosso amigo, Ele é nosso consolador, Ele é nosso ajudador, Ele nos capacita a viver em obediência e santidade, a viver uma nova vida, a vida eterna, a salvação. Isso está disponível para nós por meio do Espírito Santo. E a última dela, nós esperamos a volta de Cristo.
nós precisamos sempre nos lembrar que essa vida é passageira e que Ele vem nos buscar, amém? E essa nova vida, ela precisa de uma resposta ao amor de Deus por nós. Nós somos chamados agora a dar uma resposta a esse amor, a essa graça, a essa nova vida. E Paulo dá a sua resposta ao Jesus. Então, ele lá em Filipenses 1, 20 e 26, ele diz assim: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado. Por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Essa é a resposta que Paulo dá a Jesus para essa nova vida. Agora, essa nova vida não é só mais para mim, para a minha vontade, para o que eu quero, mas essa vida agora é para Cristo. E não só isso, ele diz assim, a verdade verdadeira é que eu queria partir já. Eu queria ir morar com Jesus, para mim seria melhor. Mas essa nova vida agora, eu vou viver para quê? Para que vocês cresçam na fé. Então agora a vida de Paulo está a serviço do reino, a serviço das pessoas, da igreja. A vida de Paulo era dedicada ao amor a Deus, aos irmãos e aos perdidos. Paulo não apenas colocou Jesus em um lugar na sua agenda, porque às vezes nós nos convertemos e a gente coloca Jesus num lugar na nossa agenda. Então agora todos os domingos, 2 horas do meu dia eu vou dedicar ao Senhor, na quinta-feira eu vou dedicar 1h30. Então agora eu vou colocar Jesus na minha agenda. Paulo não fez isso. Paulo não tinha apenas um ministério, mas sim uma missão. Paulo não começou só a servir lá na igreja. Não, eu vou lá servir no Kids. Não era só isso. Paulo entendia que toda a sua vida era serviço a Deus. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia, suas escolhas. Paulo não ofereceu apenas um serviço a Deus, mas ele estava disposto a morrer por ele. Paulo não dizia que amava a Deus apenas com suas palavras, mas o amor a Deus era demonstrado através de atitudes práticas. Quantas vezes nós nos convertemos e nós dizemos, agora eu amo a Deus. Agora Deus é tudo para mim. Mas a grande verdade é que às vezes a gente só colocou Jesus na nossa agenda. Mas Deus está nos chamando hoje a convidá-lo a ser a nossa vida. Eu quero ser a sua vida, eu quero ser tudo o que você precisa. E sabe, não tem como a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama as coisas que Ele ama. Não tem como a gente dizer que Deus é o mais importante para mim se eu não me importo com o que Ele se importa. Para Paulo, ele amava a Deus porque ele amava as pessoas. A vida de Paulo era dedicada a quem? As pessoas. E nós, muitas vezes, queremos amar a Deus, mas não queremos nos envolver com as pessoas. Muitas vezes nós queremos amar a Deus, mas nós não queremos nos envolver com a igreja. Nós queremos amar a Deus, mas nós não queremos amar aquilo que é importante para Ele, os perdidos. No caso de Paulo, gentios. Sabe, enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor trouxe ao meu coração algo que eu quero compartilhar com você, bem rapidinho. Imagina, eu sou amiga da Marisa. E nós somos muito amigas e eu começo a conviver com a Má e eu falo assim, Má, eu amo muito você é muito especial para mim, mas eu não gosto da Gabi. Eu amo muito você, mas eu não gosto do César. Então, quando a gente for se encontrar, não leva eles, não. Não fala deles para mim, não. Há possibilidade de ter um relacionamento assim com a Marisa? Sabe por quê? Porque o mais importante para a Marisa é a Gabi, é o César, é o que ela mais ama. Imagina eu dizer que eu quero ser amiga dela, mas eu não quero ser amiga daquilo que é importante para ela.
Gente, eu quero dizer para você que esse evangelho que nós estamos ouvindo, de que você se converte, mas você pode servir a Deus em casa, é mentira. Vocês me perdoem. Porque é impossível dizer que eu amo a Deus se eu não amo o que Ele ama. E sabe quem que Jesus vai vir buscar, gente? A igreja. E nós dizemos assim, eu sou a igreja. Eu também vou dizer para você, você não é. Você é uma parte. É a mesma coisa dizer, César, quero ter um encontro com você, vamos tomar um café, mas leva só a sua cabeça, eu não quero o seu corpo. Gente, tem muita gente falando mal da igreja. Enquanto eu orava, eu vi uma noiva suja, rasgada. E o Senhor dizia assim para mim, o que você vai fazer com ela? Você vai protegê-la? Ou você vai apontar mais ainda? Jesus vem buscar a sua noiva. Não tem como dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos a sua igreja. E aí nós chegamos à conclusão que a vida cristã não é sobre perfeição, e sim avançar. É prosseguir para o alvo, esquecendo o passado e vivendo de maneira coerente. Sabe qual é o problema, às vezes, hoje nosso? É que falta coerência entre o que nós cremos e o que nós vivemos. E o Senhor está dizendo, Cristo é o alvo, olha para Ele, olha para Ele, olha para Ele. E vamos, e vamos, e vamos, prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo, eu prossigo. Próximo. E como nós estamos falando de Paulo, nossa, falar a vida inteira em 40 minutos, calma que eu chego. Mas eu já vou direto para as últimas palavras de Paulo. Paulo está preso ainda, e ele está escrevendo uma carta a seu amado discípulo, Timóteo. Gente, eu sou apaixonada, nós lemos agora recentemente as cartas de Paulo a Timóteo. E aí, olha que lindo que ele diz para o seu amado. Olha o que ele fala, gente. O que ele fala? Ele não fala, adore ao Senhor na sua casa somente, no seu secreto. Porque a gente amou tanto o secreto que agora a gente só quer ficar no secreto. Deus diz assim, é lindo, o secreto é maravilhoso, mas o secreto é só para você. O que você faz com o que eu te dou no secreto? Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Agora eu queria que vocês lessem comigo. Vocês podem ler comigo? Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a carreira e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos os que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Eu quero perguntar para você, quais serão as suas últimas palavras? Ganhei muito dinheiro. Minha carreira, topzera. Eu fui uma ótima mãe. Eu fui uma ótima esposa. Quais serão as suas palavras? A de Paulo foi: eu entreguei a minha vida como oferta. A minha vida foi derramada.
a minha vida foi entregue. Eu combati o bom combate. Eu guardei a carreira. E ele diz tão bonitinho, olha que lindo que ele fala no final, isso não é só para mim. É para todos aqueles que aguardam a volta de Cristo. É para mim e para você. Mas eu estou perguntando, assim como o Senhor perguntou para mim, quais serão as suas últimas palavras? Eu quero que o Edicinho, meu filho, que o Eduardo, meu filho, digam para os meus netos: a minha mãe amou a Deus sobre todas as coisas. Essa é a história que eu quero que os meus filhos contem para os meus netos. Próximo. E Paulo encerra: por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou. E por que ele me abandonou? Pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia e Tito para Dalmácia. Cada um foi cumprir o seu chamado. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não esqueça de trazer a capa que deixei com Carpo em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, ele me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Da primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios os ouvissem. Ele me livrou da boca do leão, sim. O Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Paulo não considerava o fato de estar preso e morrer por Jesus um ataque do inimigo. Porque ele diz: eu sei que ele não vai me atacar. Ele se ofereceu àquilo. E eu quero falar algo nessa manhã que o Senhor falou para mim. Tem muita gente que deixou de servir ao Senhor por causa dos Demas. Nós já estamos há várias semanas falando sobre oferecer a nossa vida para amar pessoas e fazer discípulos. Mas tem muita gente aqui, gente que está assistindo a gente, que deixou de fazer isso por causa dos Demas. Porque te abandonaram, porque você foi ferido. Porque foram ingratos. Porque você viu gente que se dizia cristão tendo atitudes erradas. Porque mentiram para você. Eu já fui ferida no ministério. Mas sabe o que eu descobri? Que eu também já feri muito. E sabe o que acontece? Nós vamos nos ferir. Mas nós não podemos deixar de pregar a palavra por causa dos Demas. Nós não podemos parar por causa do Alexandre. Ele me prejudicou muito, porque ele se opôs a tudo que eu estava fazendo. Gente, vai ter gente que vai se opor a nós. Mas o conselho de Paulo é: não tenha medo de sofrer. Diga para o seu irmão: não tenha medo de sofrer. E nós cantamos aqui que Jesus é cura, é poderoso. E na letra diz assim: Ele vem nos incendiar. E o Senhor está dizendo para alguns aqui nesta manhã que Ele vai incendiar essa chama que foi apagada por causa dos Demas e dos Alexandres. Ele vai acender de novo. Ele vai acender de novo, você vai voltar a pregar a palavra, você vai voltar a ter célula na sua casa, você vai voltar a falar de Jesus no seu trabalho, você vai voltar a ensinar. Se você manja de qualquer assunto, você vai ensinar os irmãos.
você vai voltar. E para encerrar aqui, quando o pastor César me chamou para compartilhar a palavra, ele falou: você pode contar um pouquinho do seu testemunho? Do porquê que você serve ao Senhor? E essa é a resposta. E foi o que aconteceu com Paulo. E foi o que aconteceu comigo. Quem é muito perdoado, muito ama. E quem muito ama, muito entrega. Sabe por que eu faço o que eu faço? Porque eu fui muito perdoada. Todo dia que eu entro nesse lugar, ou que eu vou para uma cela, ou que eu aconselho alguém, eu penso onde eu estaria se não fosse o Senhor. O que seria de mim se não fosse a obra perfeita que Ele operou em mim, na minha família? Eu já entreguei, gente, achando que eu precisava fazer alguma coisa para Deus, que eu precisava servir para que Deus me amasse. Eu já fiz muito isso e é muito pesado. Hoje a minha entrega é porque eu fui muito perdoada. Eu também já fui ferida. Eu também já encontrei alguns Demas pelo caminho. E eu já pensei em desistir. Mas como a gente está falando, eu já vi muito, eu já ouvi muito para parar. Depois que você vê muito, que você ouve muito, você não consegue parar. Eu já vi gente que acorda de manhã e pergunta: o que eu posso fazer para servir os irmãos? Eu já vi famílias sendo restauradas, eu já vi gente curada, eu já vi gente liberta, eu já vi gente que não tinha nada, o Senhor prosperar, levantar essa pessoa. Eu vi gente doente levantar. Esse dia, na sexta-feira, eu estava vendo a Juju. Cadê a Lu? Eu vi a Lu aqui. Eu estava olhando a Juju. Eu vi o que Deus fez na vida da Júlia. Eu não posso ficar quieta depois de ver isso. E orando por esse dia, o Senhor me disse assim: Narjara, tem tantas Narjaras lá fora. Que estavam desesperadas igual você. E que eu quero alcançar. Tem tantas Cíntias lá fora. Querendo ser alcançadas como você foi, assim. A banda pode subir. A minha pergunta para nós nesta manhã, eu coloquei um caminho aqui. Assim como Paulo naquela manhã, eu queria que você pensasse aonde você está nesse caminho. Você já encontrou Jesus? Você já reconheceu que você precisa dele? Porque se você não fez isso, hoje é o dia. Jesus está chamando o seu nome. Mas se você já conhece a Jesus, mas você ainda não está vivendo essa vida totalmente entregue, rendida aos pés de Jesus, Ele também está te convidando nesta manhã. Se renda a mim. Você está correndo tanto, você está buscando tanta coisa, dinheiro, recursos, você está se esforçando tanto, e o Senhor está dizendo: se entregue a mim, eu tenho tudo o que você precisa. Jesus é tudo o que nós precisamos, já está disponível nele, mas nós estamos correndo. O Senhor está nos convidando nesta manhã.
Eu queria orar com você. Você pode se colocar de pé. O Senhor trouxe ao meu coração que existem pessoas nessa manhã paralisadas no processo. Ou porque ainda não reconheceram que precisam se arrepender. Ou porque ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou porque ainda não receberam o perdão e por isso não se sentem dignas. O Senhor também falou ao meu coração que Ele quer, nessa manhã, nos envolver com o corpo. Pessoas que estão nas suas casas ou pessoas que estão na igreja, vêm, mas eu não quero envolvimento com a igreja, eu não quero servir na igreja, eu não quero me envolver com pessoas, porque eu já fui muito ferida. O Senhor quer curar você nessa manhã, porque Ele está chamando você para fazer parte do corpo e parte da igreja. Eu quero dizer para você que eu aprendi que existem muitas formas de guardar o nosso coração, mas se isolar não é uma delas. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Se isolar não guarda o seu coração. E para encerrar, o Senhor me mostrava que tem pessoas aqui nesta manhã que Ele quer curar. Que elas já se entregaram ao Senhor. Elas já discipularam, elas já tiveram célula, elas já fizeram muita coisa para Jesus. Mas por causa dos Demas e dos Alexandres, elas desistiram. E o Senhor está dizendo, eu também quero curar o seu coração nessa manhã. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar as mãos sobre o seu coração. A cura de Jesus está disponível para nós nessa manhã. Ele quer nos despertar para recebermos essa nova vida. E não só recebermos essa nova vida, mas agora levar esta nova vida para as pessoas. Feche os seus olhos e comece a dizer aonde você está. Aonde você está nesse momento? Aonde você está? Comece a dizer para Ele agora. Comece a dizer, Ele quer curar você. Ele quer curar você. Se você precisa de perdão, se você precisa se arrepender, se você precisa experimentar a nova vida, se você precisa que o seu coração seja curado para você poder voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, Ele tem isso disponível para você nesta manhã. Comece a orar ao Senhor, em nome de Jesus.